Olá pessoal, eu sou José Martins, trabalho na equipe de treinamentos aqui da EGS, Ericsson Gestão e Serviços, e o nosso objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre a alimentação AC do gabinete de serviço que é muito utilizado na Claro. Então esse gabinete de serviço ele já vem com a fonte retificadora, então a gente está visualizando aqui os nossos retificadores. Essa fonte já é montada na fábrica. Veja que nós temos aqui a capacidade para até 6 retificadores. Ó, temos o primeiro, o segundo, um espaço aqui para o terceiro, quarto, o quinto e o sexto. Bom pessoal, quem faz a energização desses retificadores são esses disjuntores aqui. Ó. Reparem que nós temos 6 disjuntores. Então nós estamos aqui somente com o primeiro DJ1 e DJ2 ligado. Por qual motivo? Porque nós temos somente o retificador 1 e retificador 2 em operação. Ok? Então os demais disjuntores eles estão desligados. Por qual motivo? Porque a gente não tem aqui os retificadores instalados nesse gabinete. Bom, mas o que é muito importante? O muito importante é esse borne de energia que a gente tem aqui, ó, que é a entrada do cabeamento AC. Ou seja, são nesses bornes, repare que eu tenho aqui ó, a identificação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sendo que o 7 é o nosso cabo de aterramento, tanto é que ele tem uma cor diferente. Então a gente vai falar um pouquinho da energização desses 6 bornes aqui. Ok? É muito importante a gente conversar sobre isso, porque a correta conexão desses bornes, ou seja, das fases que estão chegando no nosso gabinete, ele vai ser muito importante para a gente conseguir energizar todos os retificadores. Ok? O que acontece em campo muitas vezes? O pessoal não se atenta na conexão desses bornes e, portanto, muitas vezes algumas dessas posições de retificadores ficam sem chegar à alimentação. Então mesmo que você ligue o disjuntor correspondente ao retificador, esse retificador não é alimentado, ou seja, não chega energia nele. Isso devido a uma incorreta configuração desses bornes de entrada. Ok? Bom pessoal, uma dica muito importante é que esses bornes, eles são praticamente a gente vai ter que energizar todas essas entradas aqui, ó. Então as fases que vêm lá do quadro de energia AC, eles terão que entrar em todos esses bornes aqui. Então nós temos aqui 6 bornes de entrada de cabo de AC. O problema é que muitas vezes, é claro, nós não temos 6 cabos de AC para entrar. Então muitas vezes a gente precisa utilizar o que nós chamamos aqui de pontes, né? Essas unidades aqui, elas vêm num saquinho como esse, ó. Então aqui dentro vem várias dessas unidades. Na verdade, essa ponte de 2 já vem cabeada, já vem posicionada de fábrica. E dentro do saquinho nós temos aqui essa ponte que vai interligar 3 bornes. Bom, então vamos tentar explicar para vocês aqui. Para que servem esses bornes? Esses bornes servem para nós colocarmos um curto entre uma entrada e outra. Bom, como é que a gente vai fazer a instalação dessas pontes aqui nesses bornes? Então nós temos um manual de instruções que eu vou estar mostrando para vocês, mas a intenção é sempre nós instalarmos esses bornes de acordo com a necessidade de fechar um curto entre estas entradas. Então muitas vezes você vai precisar, dependendo da quantidade de fases ou de neutro que você tiver no seu site, você vai ter que usar o borne de 3 ou de 2 ou nenhum, muitas vezes, né? Então eu vou estar explicando para vocês como que esses bornes funcionam. Aqui eu deixei cabeado para vocês 2 bornes só para mostrar como que fica depois instalado, né? Então aqui eu tenho uma pontezinha com 3. Então repare que eu tenho aqui 3.
Então as entradas 1, 2 e 3 estão em curto, e a 4 e 5 está em curto, a 6 eu deixei aberta para mostrar para vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para quê, pessoal? Para que a gente também não coloque duas fases entrando em bornes que estão curto-circuitados, senão a gente vai fechar um curto aqui, né, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado. Então agora eu vou mostrar para vocês o manual de instruções, como é que ele verifica esses bornes, e a tensão de entrada também, para mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma impressão de uma parte do manual de instalação do nosso gabinete. Então nós temos aqui 5 diferentes maneiras de nós energizarmos o equipamento. Então primeiro eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui essas identificações. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, as fases, são representadas por R, S e T. Temos o aterramento, que é o Protect Earth, que é representado por PE. Temos aqui aqueles bornes que nós identificamos, que nós mostramos para vocês lá no nosso bastidor. Então, nós temos lá o borne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, pessoal, o que é alimentação, por exemplo, 220? É quando nós temos uma alimentação, né, uma energia que, à medida entre fases, nós temos 220 volts. Então, se, por exemplo, você pegar um multímetro e colocar para a energia AC e verificar a tensão entre essas duas fases, por exemplo, a tensão encontrada vai ser 220 volts, ok? Quando você tem, por exemplo, essa identificação aqui, ó, 380 volts, o que seria isso? Seria que a tensão entre as fases é 380 volts. Bom, o que isso significa? Qual que é a diferença entre 380 e 220? É a seguinte também, uma outra maneira de você estar fazendo essa verificação. A tensão 220 é quando você coloca o seu multímetro em AC, um dos cabos numa fase e o outro cabo, por exemplo, no aterramento, e a tensão entre fase e terra, ela é 110 volts ou 127 volts, ok? E a tensão 380, como é que você verificaria essa tensão? A tensão entre fase e neutro ou entre fase e terra, ela daria 220 volts. Então, pessoal, em algumas regiões do nosso país, nós temos aí 127 volts, a tensão entre fase e neutro ou fase e terra, e 220 volts entre fase neutro ou fase terra, ok? Essa é a nossa primeira verificação aqui inicial. Então, pessoal, vamos comentar com vocês aqui as possibilidades de conexão. Essas possibilidades, ela irá de encontro com o que você tem disponível no site onde você está instalando esse equipamento. Então, a primeira opção que nós temos aqui, ó, é a opção inclusive, que é a opção que vem de fábrica. Então, de fábrica, o equipamento vem configurado para uma alimentação 220 volts entre fase e fase, né? Entre fases, sendo que eu vou ter 3 fases, que é R, S, T, e também eu vou ter aterramento, que é o PE, ok? Então, nesses casos, o que eu vou utilizar aqui? O borne de duas posições, que nem nós mostramos para vocês. Então, nesse caso, eu vou colocar um borne colocando um curto entre 1 e 2, a outra pontezinha entre os bornes 3 e 4 e uma outra pontezinha entre os 5 e 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar uma fase no borne 1, ou seja, a fase do borne 1 ela vai estar alimentando o primeiro e segundo borne. Eu vou entrar com uma fase no borne 3, ou seja, essa fase vai estar alimentando o borne 3 e 4. E outra fase no 5 e 6, que ela vai estar alimentando essa única fase, o borne 5 e 6. Ok? E claro, né, o aterramento, né, que é o cabo verde,
no Borne 7. Então essa daqui é como o equipamento vem configurado de fábrica, ou seja, é uma tensão 220 entre fases, com 3 fases mais aterramento. Temos agora a segunda opção de alimentação do equipamento, onde nós temos a seguinte condição: a alimentação 220 volts entre fases, só que agora eu tenho 2 fases apenas, mais o aterramento. Então o que a gente faz aqui? Nós vamos colocar aquelas pontezinhas de 3 posições. Olha aqui, então uma pontezinha vai colocar em curto a entrada 1, 2 e 3, e eu vou colocar uma fase entrando aqui nessas 3 primeiras posições de bornes. E eu vou ter aqui outro bornezinho de 3, colocando em curto o 4, 5 e 6, tendo outra fase entrando aqui, por exemplo, no borne número 4. E o aterramento, né, que é o cabo verde, no borne 7. Então essa é a segunda possibilidade de conexão. Bom, agora nós temos a terceira opção de alimentar o nosso gabinete. Que seria o que, pessoal? Alimentação com 380 volts, ou seja, a tensão entre fases é 380 volts. Nesse caso aqui, 3 fases, mais neutro, mais aterramento. Então, nesse caso, eu vou jogar uma fase no borne 1, uma fase no borne 2, uma fase no borne 3. Vou colocar uma pontezinha, colocando em curto os bornes 4, 5 e 6, e vou jogar o neutro no borne 4, 5 e 6. E o Protect Earth, né, que é o aterramento, no borne 7. Essa é a terceira opção de energizar o equipamento. Bom, pessoal, a quarta forma de nós alimentarmos o nosso equipamento é quando nós temos uma alimentação 380 volts, mas agora 2 fases, mais neutro, mais o aterramento. Então, nesse caso, eu vou colocar um borne, uma pontezinha entre os bornes 1 e 2, e vou colocar uma fase no borne 1, ou seja, essa fase ela vai estar energizando o borne 1 e 2. Vou colocar outra fase no borne 3, ou seja, ela vai estar sozinha, né, no borne 3. Vou colocar uma ponte de 3 posições aqui, ou seja, eu vou colocar em curto o 4, o 5 e o 6, e vou jogar um neutro aqui no 4, 5 e 6, ok? E o PE, né, pessoal, o aterramento no borne 7. E por fim, pessoal, a quinta forma de nós alimentarmos o nosso equipamento é quando nós temos alimentação 380 volts, ou seja, como eu verifico isso? É se eu tenho uma tensão entre fase e neutro 220 volts, ok? Então, nesse caso, quando eu tenho uma fase, mais neutro, mais aterramento. Então, nesse caso, eu vou usar 2 bornes, 2 pontes para entrar em curto o borne 1, 2 e 3. Uma outra ponte com 3 também para entrar em curto 4, 5 e 6. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma fase no borne 1, ou seja, essa fase vai estar alimentando os bornes 1, 2 e 3. E o neutro eu vou jogar também nos bornes aqui no 4, 5 e 6. Então o neutro vai estar alimentando aí as entradas dos bornes 4, 5 e 6. E o aterramento no sétimo. Então, pessoal, essas são as possibilidades de nós alimentarmos com energia AC a nossa fonte de energia. O que você precisa fazer é verificar em campo o que está disponível para você. Lembrando que, dependendo da região do nosso país e cidades também, né, dos estados onde a gente trabalha, a gente pode ter tensão 220 entre fases ou 380 entre fases. Isso que a gente tem que ficar bastante atento. E também ficar muito atento para nós não colocarmos curto, né, entre fases ou entre fase e neutro, né, pessoal? A gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. Bom, pessoal, apenas para terminar o nosso vídeo, então, vocês viram a correta ligação das fases nos bornes de entrada de AC. Então, se nós fizermos corretamente, todas as posições disponíveis aqui de retificadores, eles estarão já previamente alimentados. Ok? Então isso é muito importante, pessoal,
fazermos essa conexão da forma correta, porque senão no futuro, quando nós formos ampliar esses retificadores, algumas dessas posições ficarão sem energia, né? Ou seja, quando for ampliar alguma dessas posições, ao ligar o disjuntor, esses retificadores não irão ser energizados. Ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado e desejo a todos um excelente trabalho e muita boa sorte.